mal. Pessoal, para a gente manter o horário aí, né? E esse horário que a gente agenda é de alguma forma um pouco até inconveniente, né? De certo modo, mas é o horário que a gente acaba tendo no próprio IBMEC, né? A gente pega aí o horário entre os turnos da manhã e o turno da tarde. Então, na prática, é o horário de almoço para todo mundo. Eu até devia ter feito isso, eu me programei na semana passada, né? Podem usar inclusive a sessão para almoçar, lanchar aqui, né? Quem for correr depois para o horário da tarde, não tem problema nenhum, tá? Antes de apresentar o Tadeu, eu vou apresentar super rapidamente um pouco do programa, né? O programa, esse centro que a gente está iniciando no IBMEC, ele é super recente, né? Tem poucas semanas. Eu vou dividir aqui minha tela para mostrar aquela pagininha que a gente subiu a toque de caixa, acho que dando para ver minha tela já. Então a gente subiu essa pagininha a toque de caixa e eu diria que os objetivos do grupo, né, do Quant, são três. Né? Número um é trazer esse contato, essa visão do mundo externo. Né? Então por isso que a gente agradecidamente traz aqui o Tadeu, outros convidados para trazer essa visão, né, de aspas de fora, para entender melhor como ciência de dados se aplica no dia a dia do mercado corporativo, principalmente de mercados que fazem sentido ou estão alinhados com os cursos de IBMEC, né? Primariamente economia e administração. O segundo ponto é promover a interação. Né? Então, um dos pontos importantes que tem aqui é essa parte de fórum. Né? Então, algumas pessoas já estão colocando alguns materiais que estão trabalhando. Né? Tem alguns notebooks aqui, por exemplo, o Ariel, o João Albuquerque, o Mariano, algumas pessoas estão colocando alguns materiais aqui, e a gente vai pegar, inclusive, sessões. Eu estou me programando, acho que agora na quinta agora a gente já consegue fazer uma sessão também nesse horário, mas no formato diferente, né? Sem ser esse formato de hoje mais de palestra ou de webinar, a gente fazer uma coisa mais hands-on para trabalhar nos materiais que vocês mesmos estão trazendo. O terceiro objetivo, né, é essas colaborações ou essas interações aqui servir como apoio à pesquisa. Né? Então, esse próprio grupo nasceu de um grupo de pesquisa de macroeconomia. Então, a gente criou esse centro de Data Science justamente como apoio para outras linhas de pesquisa, né? Para macroeconomia, para finanças, para estatística, para matemática, né? Todas as outras frentes, né, que outros professores puxam aí, alguns de vocês estão envolvidos, né? Então, macroeconomia lá com o João Ricardo, alguma coisa estatística com o Ito, alguma coisa matemática com a Patrícia, né? Ou a própria Miriam puxa algumas iniciativas também. Então, a ideia do nosso grupo aqui é servir de apoio para essas frentes. E o último ponto, a parte de notícias, né? Então, tanto no newsletter quanto aqui na própria home, eu vou alimentando com notícias. Hoje mesmo estava vendo pela manhã um webinar do Google, né? O cara falando de uma visão geral da proposta de data science para o Google, né? E todos os provedores cloud, né? A Amazon, o Google, a Microsoft, todos esses caras estão muito fortemente centrados em inteligência artificial, data science, machine learning. E o que me chamou a atenção na apresentação do Google de hoje foi isso aqui, ó, esses números. A quantidade de pessoas capacitadas nessas tecnologias. Né? Então, quem efetivamente é um cara muito especializado, né, que não é nossa preocupação aqui no mundo, hoje são apenas 10 mil pessoas. Né? Quando a gente pensa pessoas que conseguem aplicar a tecnologia de machine learning em algum contexto do negócio, hoje se estima 2 milhões de pessoas que são naturalmente caras que têm um viés um pouco técnico e principalmente tem um fundamento do negócio muito grande. Né? Não adianta ser um cara extremamente de tecnologia, de computação, conhecer os algoritmos, conhecer a matemática e não consegue contextualizar isso num problema de negócio, ou seja, prever, por exemplo, o impacto do corona na economia, tentar prever movimentos da bolsa, tentar prever processamento de imagem, que é uma área que o Tadeu trabalha também, o próprio Borba que está aqui também trabalha, né? E que ainda assim é um número pequeno. Então, o que o Google estava falando hoje é como é que a gente expande esse número de 2 mil. Ele até fez uma comparação, né, contra o universo
de pessoas de áreas de negócios distintas, né? Ou seja, pessoas especialistas em finanças, em economia, administração, em qualquer área de negócio que você queira, né? Tem 100 milhões de pessoas, né, trabalhando em áreas distintas, né? É uma proporção aí de 2%. Então, o Google está discutindo como é que a gente quebra a barreira entre esses 2 mil aqui, né, e esses 100 mil, né, 100 mil. A ideia é que esses caras se misturem, né, não tem essa diferenciação. Então, do lado nosso como IBMEC, ou do lado educacional como um todo, a ideia é justamente disseminar conhecimento para cada vez mais esses caras do CEMIL tenham suporte de tecnologia para poder, né, fazer suas próprias análises, né? E do lado dos provedores de tecnologia, eles tentam cada vez mais simplificar a tecnologia, né? Cada vez mais a tecnologia vai estar mais simples. Hoje, eu acho que está num patamar super simples, ou super simples é muito subjetivo, né? Mas o nível de simplificação está muito interessante. Você consegue ter linguagens de programação que vieram muito populares, como Python e R, que a própria sintaxe, né, a forma de escrever código é muito simplificada. Quem conhece outras linguagens de programação mais antigas, qualquer códigozinho para você ler uma tabela de dados e pegar cada registro da planilha de dados, você tem que fazer laços, né? Um trabalho super chatinho. Em Python e R, você 2, 3 linhas, você já sobe isso super fácil, né? Você consegue, não só com essas linguagens mais novas, tem ambientes compartilhados, né? Eu vou estar sempre no próprio Quant lá, vou estar nos fóruns, vou estar incentivando compartilhar notebooks, né? Que é a forma de programar ou de analisar, principalmente mais do que programar, analisar dados de maneira colaborativa. A ferramenta que eu mais uso chama justamente Colab do Google, né? Que a ideia é justamente fazer essa análise de dados de maneira compartilhada, colaborativa, né? Envolvendo o máximo de pessoas que fizer sentido naquele contexto. E o último ponto que eu quero mencionar ligado à computação é uma linha que cresceu, que é muito forte hoje em dia, é a linha de nuvem, né? Então você não precisa instalar um computador, ter um computador, né? O seu computador ser super potente, seu computador super simples, você pode processar uma quantidade de dados gigante numa máquina que está virtualmente num provedor desse, na Amazon, no Google, na Microsoft, algum desses lugares. Então, resumindo, e acho que eu roubei mais tempo do que eu gostaria aqui do Tadeu, o Quant está nascendo aí. Se eu fosse resumir os objetivos, os 3 objetivos que eu comentei dele, o objetivo primário dele, resumir em única palavra, única palavra não, né? Uma palavra composta, é ser um ponto de encontro, tá? Esse é um ponto de encontro para os alunos trocarem experiências e se familiarizarem com esses assuntos de ciência de dados, ser um ponto de encontro com os professores e suas turmas que usem esse material como apoio, e ser um ponto de encontro com os grupos de pesquisa que estão rolando aí em paralelo, tá joia? Então, me prolonguei demais, trago aí, apresento o Tadeu. O Tadeu hoje é o cientista de dados da Neon. Ele tem passagens aí no BCG, tem uma passagem, eu acho que hoje ele faz parte do board também, ele pode comentar, mas ele fundou uma startup ligada ao agronegócio, com uso muito forte de inteligência artificial. Acho que no material que ele vai apresentar para vocês hoje, ele vai comentar um pouco disso também. Então, acho que tem tudo a ver com o público do IBMEC, com o perfil aí dos alunos do IBMEC, né? Ou seja, é um cara que está usando ciência de dados no mercado financeiro de um banco que nasceu, acho que como uma startup. Eu acho que não se considera mais um Neon startup. O Tadeu pode comentar mais. Se for uma startup, provavelmente já deve estar quase no patamar de unicórnio. E experiências até anteriores, essa própria experiência, né, de montagem de startup, montar um próprio negócio suportado por tecnologia, e a própria formação do Tadeu. Tadeu, você obviamente consegue comentar melhor. Não é um cara com formação em tecnologia, que eu acho que é um grande ponto que eu tento incentivar aqui no IBMEC. Eu e talvez a Patrícia, outros professores, são exceções, né? A gente tem formação em tecnologia, mas a grande maioria do público aqui do IBMEC, é óbvio que não são um público fortemente de tecnologia, né? E hoje na graduação do IBMEC, nem curso de tecnologia, do IBMEC São Paulo, né? Em outros IBMECs até a gente tem. No IBMEC São Paulo hoje a gente não tem nenhum curso especificamente de tecnologia. Então a gente quer trazer isso como ferramenta de suporte realmente. Tadeu, desculpa, acho que eu me prolonguei mais do que eu gostaria. Te passo a palavra aí. Imagina, tudo bom? Obrigado pela introdução aí, Luiz. Primeiro, desejar bom dia. Agora, boa tarde.
para todo mundo que está participando. O horário, né, meio-dia, você falou que é um pouco ingrato, mas por outro lado, eu não sei o resto do pessoal, mas para mim, particularmente, eu já tá tudo bagunçado. 1 hora, 2 horas é hora do almoço, 2 da manhã é hora de dormir, eu já tá um pouco bagunçado. Mas hoje, pessoal, a ideia é compartilhar um pouco para vocês sobre a minha trajetória e hoje o que a gente faz e alguns exemplos do uso de ciência de dados no setor financeiro. Mas eu não vou entrar muito no técnico hoje, tá? Se a gente quiser entrar em coisas um pouco mais técnicas, hoje eu vou focar um pouco mais no conceito e no negócio, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aí embaixo tem um botão Share Screen, você já identificou aí, ou Já, compartilhar, não sei se tem em português. já identifiquei, eu tô só achando a apresentação certa aqui. Pronto. Aí, me avisem, por favor, se vocês estiverem vendo a apresentação. Dá para ver sim, tá perfeito aqui. Tá? Pessoal, eu vou fazer um pedido, tá? Conforme eu apresento, me parem a qualquer momento e me façam perguntas. Tá? Me avisem se o meu som falhar de alguma forma. E, por favor, eu vou fazer perguntas também ao longo da apresentação, então eu quero ver a participação de vocês. Tem um chat aqui, ó, deixa eu ver. Fui eu que escrevi também. Eu até vou te sinalizando, eu vou acompanhando aquele chat e à medida que tiver alguma coisa eu te falo. E aí, pessoal, tem o chat aberto e o próprio áudio está aberto também. É só, você está em mudo, é só tirar o mudo e falar também, tá? E aí, Tadeu, se eu ver alguma coisa no chat, nem se preocupe que eu te sinalizo. Boa, a ideia é que seja um bate-papo mesmo pra gente. Vou começar só me introduzindo rapidamente, falar um pouquinho sobre quem eu sou. Hoje, eu sou Chief Data Officer na Neon, então o Luiz até comentou, né? Cientista de dados, mas na verdade eu lidero todo o time de dados na Neon, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Mas a minha carreira, sim, eu venho de uma carreira de cientista de dados. Na minha trajetória, eu formei na Unicamp, tá? Em engenharia química, o que não tem nada a ver com tecnologia e coisas que eu trabalho hoje. E nunca nem pratiquei nada a ver com engenharia. Desde o começo eu vi que o meu negócio era negócio. Então, trabalhei em algumas empresas, como a P&G, a Rocket, que eu não sei se vocês conhecem, mas era uma, e é ainda, um fundo de investimento em startups, que em 2012, 2013 era grande aqui no Brasil, principalmente. Então, eu trabalhei em startup antes de ser moda. Hoje em dia é moda, mas antes de ser moda eu já estava trabalhando. Trabalhei durante muito tempo no BCG, que é uma consultoria de estratégia global. Aqui realmente eu trabalhava direto com estratégia, mas a estratégia das empresas muitas vezes é baseada, quer dizer, não, ela tem que ser baseada em dados, em fatos, então tem um trabalho de análise de dados profundo aqui. Fui fazer meu mestrado em administração no MIT, eu passei 2 anos em Boston, onde eu também fui Summer Intern na Advent, que é um dos maiores fundos de private equity do mundo, então é um fundo que investe em empresas de um certo tamanho, né? Voltando ao Brasil, eu ajudei a fundar a área de Data Science e Advanced Analytics do BCG, que é o BCG Gama, não sei se talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. E lá sim eu atuei um tempo como cientista de dados, depois como líder de projetos. E hoje, nesse tive uma fase também, deixa eu tirar o fone aqui. Eu tive uma fase também de empreendedor, onde eu montei alguns negócios em paralelo com minhas outras atividades. Hoje, além dos negócios que eu montei, que hoje não existem mais, um desses acabou evoluindo para a Agronal, que é uma empresa que ainda existe, e atualmente eu sou membro do conselho lá. Então, esse é um pouquinho da minha história e trajetória profissional. Me falem se tiverem alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Mas legal, tô na Neon agora. O que é a Neon? Agora eu vou perguntar. Alguém aqui conhece a Neon? Opa, veio uma mensagem aqui. Podem tirar o mudo também. Ó, o Borba conhece. Opa, ó, Luiz é cliente. Olha aí. Ó, o João Eduardo aqui já ouviu falar. O que você ouviu falar, João? Quem já ouviu falar aí, o que você ouviu falar?
É um banco. Aí, essa vai ser a primeira coisa que eu vou desmistificar um pouco. Funciona como um banco digital, como uma fintech, mas a gente não chama de banco. Então a gente fala a Neon, sabem por quê? Porque não é o banco. Banco tem aquela coisa, tem a conotação feia, né? Banco, né? Um negócio muito tradicional. Então é a Neon. É a fintech, é a empresa de tecnologia, é a startup. Ah, mas a Neon ainda é startup com 800 funcionários, com milhões de clientes? A Neon ainda é uma startup porque a gente quer muito mais. Então, nossa visão é de muito mais crescimento pela frente. Então, por isso a gente ainda se considera como uma startup, mas a gente já tem aí, passou do nosso Series B, onde a gente teve um investimento de 400 milhões no ano passado. E a gente está aí galgando passos futuros e crescimento acelerado. Então, a Neon, e eu estou na Neon já fazem 6 meses. E como o pessoal diz, na Neon, 6 meses equivalem a 6 anos. A gente tem um ambiente muito dinâmico lá, pautado em tecnologia, igual o Luiz comentou, e eu acho super bacana, porque quando a gente para pensar, daqui a 5 anos, quais vão ser as maiores empresas do Brasil? Hoje, nos Estados Unidos, quais são as maiores empresas? Alguém tem uma ideia das maiores empresas do mundo? Alguém quer? Empresas de tecnologia. Boa, Bruno! Isso aí, João. Apple, Microsoft, Amazon. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Não vai ser mais a Petrobras. Vão ser empresas de tecnologia. Então, ter a experiência de trabalhar e de estar realmente em uma empresa que vive isso e no setor ajuda muito, né, a estar inserido numa coisa que está crescendo muito a cada dia. Eu acho que o Quant até é uma iniciativa muito bacana do IBMEC, porque, queira ou não, vocês como administradores ou economistas vão estar no mundo pautado por tecnologia a partir de hoje. Né? Eu gostei das respostas aqui, o pessoal está acertando. E o que eu faço na Neon, tá? Na Neon eu sou o líder, né, o gestor do time o Data Chapter, que a gente fala, o capítulo de dados. E qual que é o nosso objetivo aí? Eu dei um spoiler aqui, deixa eu voltar. Se o pessoal aqui já fez alguma matéria básica de contabilidade, vocês sabem que empresas têm ativos e passivos, né? Mas o que uma empresa de tecnologia tem de ativos? Tipo, que tipo de ativos uma empresa de tecnologia tem? Porque ela não tem fábrica. Dados, olha, o Bruno já acertou de primeira um aqui que é bem importante. A gente tem dados. Outro ativo que a gente tem são a tecnologia em si, né? Os aplicativos, etc. E um outro ativo são os próprios clientes da empresa, que são aí, ó, intangível, patente, exatamente a tecnologia. E os próprios clientes é um intangível também, porque a base de clientes é um ativo que a gente tem. Mas os dados são bem importantes e pouca empresa realmente transforma esses ativos em valor. Então, o meu objetivo e o objetivo do meu time é fazer isso. Ó, desculpa, pessoal. Tem vários slides que vão estar em inglês aqui. Ó. Olha aí, ó. Exatamente. A empresa vale pelos seus intangíveis. Desculpa que tem vários slides em inglês, tá? Eu uso muito desse material para apresentações que a gente faz para os nossos investidores, que a maioria está nos Estados Unidos, tá? O que a gente faz? A gente usa esses ativos para gerar valor. E como que a gente pode gerar valor com dados? Pensa no caso da Neon. Como que a gente pode gerar valor com dados? O que a gente pode fazer para os clientes que vai ir para a Neon que vai gerar valor com dados? Aqui podem mandar, assim, não tenho vergonha. Otimizar atendimento, legal, experiência, melhorar a experiência dos clientes. Isso aí, Barba. Mais alguma ideia? Insights, gerar insights, identificar padrões. Exatamente. Para quê? Para tomar decisões mais assertivas. Então, exatamente nesses pontos que vocês falaram. Ter os produtos mais espertos, inteligentes, para que a experiência fique melhor, o atendimento fique melhor, que a própria experiência seja mais personalizada, né? Às vezes uma pessoa precisa ser tratada de uma forma um pouco diferente de outra. Melhorar as decisões gerenciais, a gente falou aqui, gerar insights, né? E realmente ser data-driven. É assim que dados se propõem a gerar valor na sociedade e as áreas de dados se propõem a gerar valor na sociedade e nas empresas. E no meu caso, hoje, o meu time tem mais de 30 pessoas e a gente trabalha com todas as áreas da Neon.
A Neon, ela opera igual bem um modelo de startup que você vai encontrar no Quinto Andar, na Zap, num concorrente nosso, no Nubank, que onde você tem áreas de produto, tribos de produto, né, com squads ágeis, e a gente tem os capítulos que trabalham com todos esses times. Então, meu time está trabalhando com todas as áreas da Neon para ajudar a extrair valor dos dados. E nos meus times, a gente tem 3 times, tá? A gente tem um time de Analytics, Business Analytics, que faz exatamente o que o João falou. Gera insights para identificar padrões e ajuda o pessoal a entender melhor os dados. Tem um time de engenharia de dados, esse time ele gera os dados. E o time que a gente vai falar hoje um pouco sobre o trabalho é ciência de dados. E aí é onde o pessoal que cria soluções preditivas ou prescritivas, que são soluções com mais valor agregado aqui. São coisas realmente com uma tecnologia um pouco mais aprofundada. Quando a gente fala de analytics, a gente pode pensar assim, tem esse gráfico aqui que eu gosto. A gente tem diferentes graus de analytics. Lá atrás, acho que lá no tempo que eu comecei a trabalhar, eu e o Luiz mais atrás, aí a gente que é mais tradicional, a gente lembra de uma época que estava na moda o BI, que era, poder ver o dado, porque antigamente as empresas nem olhavam para os seus dados e tentavam entender o que estava acontecendo. Não tinha nem ferramenta para isso. Depois chegou Excel, chegou uma coisa, chegou outra, e o pessoal começou a olhar. Isso é o que a gente chama de Descriptive Analytics. Depois, isso foi evoluindo, porque o Descriptive só te mostra o que aconteceu. O Diagnostic já é um pouco por que aconteceu. Mas, recentemente, a evolução grande está indo para esses 2 últimos pontos, que é Predictive, que é prever o que vai acontecer. Peraí, será que se eu der crédito para essa pessoa, será que ela vai pagar ou não vai pagar? E o Prescriptive Analytics, que é como que eu posso fazer acontecer. E aqui tem muito exemplo de prescrição, até na parte operacional. Eu trabalhei num projeto um tempo, otimizando a malha aérea de uma empresa aérea grande aqui no Brasil. Vocês vão conhecer, eu posso falar, é a Gol. E aqui a gente tinha um otimizador que dizia exatamente qual voo cada aeronave tinha que fazer, seguido do outro, para otimizar o atraso, para melhorar a experiência dos clientes. Tudo baseado em ciência de dados e nos dados. Então, aqui é bem importante a gente cobrir todos esses 4 pontos. E o meu time hoje foca nesses 4 pontos. Beleza, pessoal. Agora a gente vai começar a falar sobre ciência de dados. Até agora, dúvidas, perguntas? Tranquilo. Muito bom, Tadeu. Boa, ótimo. Deixa eu só arrumar aqui. Legal, pessoal. Seguinte, eu vou começar dizendo o que não é ciência de dados. Deixa eu voltar. Opa! O que é ciência de dados? Melhor. Estou dando spoiler para vocês, hein? Mas eu quero que algum de vocês me ajude aí, baseado no que vocês já viram, no que o Luiz já contou, o que vocês viram nos jornais, revistas, notícias, ou já estudaram. O que para vocês é ciência de dados? Alguém quer tentar? Acho que até a última frase do João Eduardo aí até se aplica, né? Ele falou genericamente não, mas ele definiu como gerar insights e identificar padrões com base em dados. Exato. O Bruno comentou como estudo. Desculpa, aí o Bruno comentou em cima agora, é um estudo em cima das informações. Tá super alinhado aí. Acho que todos esses pontos que vocês estão colocando aqui tem muito mais a ver do que muita gente acha. Estudo das informações, de suas granularidades, tem muito mais a ver. Porque tem muita gente que se confunde falando, mas ciência de dados é machine learning, ou ciência de dados é estatística, ciência de dados é Python. Não, peraí. Ciência de dados não são essas coisas. É muito mais do que vocês falaram agora. Ciência de dados não é R, não é Tableau, não é Python. Isso são as ferramentas. Ciência de dados, aqui eu vou traduzir aqui, mas é o uso dessas ferramentas para poder fazer o que vocês falaram, né? Entender os dados para resolver problemas usando os dados de uma forma científica. É isso que é ciência de dados.
não tem nada a ver com as ferramentas ali que o pessoal gosta de se confundir. Então, não importa a ferramenta, o que importa é usar dados para fazer estudos, igual o Bruno disse, para gerar insights, identificar padrões e resolver problemas de uma forma científica. E acho que científica, vale a pena chamar a atenção na palavra científica, né? O método científico é algo que existe há décadas, acho que centenas de anos já. Eu preciso ver a data original que foi patenteado, patenteado não, né? Que foi cunhado o próprio nome, mas a ideia primária de científico é você cria uma hipótese, falar, eu imagino que o coronavírus reage a... né, o gênio falou, reage a remédio tal. Eu ia falar detergente, foi detergente não, desinfetante que o Trump tinha comentado, mas vou entrar nessa seara. Pega um exemplo mais sério, né? Você cria uma hipótese que o determinado cloriquina reage positivamente contra o coronavírus. Então você cria essa hipótese, aí você vai experimentar se essa sua hipótese é verdadeira ou não. Uma vez experimentado, você vai ter dado o seu experimento, vai analisar teus dados, tomar uma conclusão. Se for positivo, segue para frente. Se for negativo, volta e recomeça o ciclo, né? Você aprende ali com o teu erro. Esse modelo de método científico é exatamente alinhado com o que hoje as startups fazem, né? E o Tadeu faz isso há muito tempo e deve fazer isso todo santo dia no Neon. Na hora que vai se lançar um produto, tomar uma estratégia, tomar uma ação, se testa a ideia. Se a ideia deu errada, né? Não tem problema, volta, replaneja, refaz. Né? Não é simplesmente... E a decisão é sempre o experimento que gerou dado, análise do dado do experimento que se toma a decisão. Não é no achismo, né? Não é ninguém, sei lá, vou chutar um exemplo aqui, o Neon fala, vou ajudar o governo a distribuir a bolsa de R$600, eu acho que todo mundo tem celular suficiente para instalar um aplicativo. Cara, não é por achismo, ele consegue medir isso claramente, saber quantas pessoas tem, qual o nível de conexão, qual a performance de um celular, né, de determinadas classes de renda, determinadas regiões do país. Desculpa, Tadeu. É isso aí. Não, mas é isso. Eu vou prolongando. Eu gostei do que você falou, porque é isso, né? Mas o método científico não era muito usado em empresas, mas por quê, né? Porque se você pensa, o PhD às vezes leva 3, 4 anos, 2 anos, depende do... Putz, a empresa não pode esperar, né, para agir. Então, a combinação do método científico com a metodologia ágil é o que permitiu que as startups hoje estejam cada vez mais usando isso, realmente fazendo hipóteses, testando, porque dá para você testar muito rápido e iterando. E agora, a própria academia e a área da academia está ficando mais ágil também. Não, e o próprio 3, 4 anos que você comentou aí de um PhD, por exemplo, é você basicamente 3, 4 anos estudando literatura, estudando contexto e fazendo experimentos. Né? Então, basicamente, dos 4 anos a 3 anos errando, né? Aprendendo com os erros até chegar num cenário factível. Eu estou justamente no início desse processo aí, dessa curva, e o Borba acabou de finalizar 4 anos de experimentos aí, ligado até na sua área de análise de imagens. Boa, ótimo. Não, e que eu acho muito bacana e a combinação legal de você usar a técnica que você precisa quando você pode, né? Ciência de dados, como eu comentei, ciência de dados permite que a gente ataque esses 2 pontos aqui na diagonal da direita, que são as coisas mais avançadas, que realmente geram mais valor. Legal, Tadeu, mas me conta, finalmente, a gente queria saber o que a gente pode fazer ciência de dados no setor financeiro. Aí eu vou falar sobre fintechs, que são as startups de tecnologia no setor financeiro. O que vocês imaginam, pensando na cadeia de valor, que aquisição a gente tem que arrumar o cliente. Você tem que, de algum jeito, ter alguma propaganda em algum lugar, no Facebook, etc., para um cliente baixar o nosso app. Depois tem o onboarding, que a pessoa tem que abrir a conta no app. Depois, será que eu dou crédito ou não dou crédito? Depois a gente tem, para as pessoas que ficam devendo, ou a gente tem que ficar acompanhando fraude. Legal. Depois a gente quer vender mais produtos. A gente quer manter esses clientes, que é a parte de retenção. E por fim, ao longo dessa cadeia inteira, a gente tem que atender bem os clientes também. Nessa cadeia de valor inteira de fintechs, o que vocês acham que daria para usar dados aqui? Que ideias vocês têm de coisas legais que poderiam ser usadas dados? Tudo, exato, Borba, em todos. Em cada uma dessas coisas tem coisas diferentes que a gente pode fazer. Gostei aqui, o João Eduardo respondeu também, basicamente tudo. Por exemplo, para aquisição, a gente pode usar os dados para otimizar o nosso investimento. Vocês sabiam que a gente paga para as mídias
por exemplo, o Facebook, o Instagram, para fazer a nossa divulgação. A gente pode otimizar como a gente faz isso usando dados. A gente pode personalizar as campanhas, mandar uma mensagem para o Luiz, que é diferente da mensagem do Borba, dependendo da característica deles. E a gente pode também trabalhar no onboarding, que é quando a pessoa está abrindo. Vocês já abriram conta? Quem aqui já... teoria de recomendação, gostei. Recomendação tem também, Borba. Quem aqui já abriu uma conta no banco digital? Ou até uma pergunta pior, quem já abriu no banco tradicional? Não sei se verdade. Os mais novos vão ter essa experiência. É uma experiência péssima. Você tem que ir 2, 3 vezes na agência, levar um monte de xerox, um monte de não sei o que lá. Não sei se alguém já tem essa experiência. Assinar um monte de papel, bem ruim. Sabe como é que abre a conta na Neon? Inclusive, fica a dica aí, a sugestão para vocês abrirem. Leva 6 minutos. Você baixa o app, em 6 minutos você abre a conta. E por que abre tão rápido? Porque a gente está usando tecnologia. Então, enquanto você está abrindo, tirando sua selfie, tirando a foto do documento, isso tudo vai ser processado e passar por um motor que vai aprovar ou não a conta usando dados e o histórico de dados que a gente tem, inteligência artificial nesse caso. A gente consegue usar biometria também, né? A gente, quando no app da Neon, tem você pode desbloquear ele usando sua própria selfie, né? Usando seu próprio rosto. Depois, em crédito, a gente tem que decidir, eu quero um cartão de crédito. Neon, eu quero um cartão de crédito. A gente tem que decidir, legal, eu vou dar o cartão de crédito para o Tadeu ou não? Eu vou dar em qual valor? Então, definição de limite de crédito também. Bacana, mas o Tadeu atrasou um pouquinho a fatura dele esse mês. Mas será que é porque é normal ele atrasar um pouco ou tem um grande risco dele não pagar? Será que é melhor eu ligar? Então, tem todo um trabalho de propensão, de recuperação. Será que eu devo dar um desconto ou não para o Tadeu para ele poder pagar isso? É muito personalizado, então a gente tem que usar dados para isso. Ou não, esse cartão aqui é uma fraude, não existe Tadeu. O cara aqui pegou o documento de outra pessoa, abriu uma conta e está tentando fraudar o banco. A gente também tem que ser capaz de encontrar isso. E depois tem ofertas personalizadas, que é a parte de recomendação que o Borba comentou. A gente pode ter até indicação de fundos de investimento, identificar quais clientes estão ficando menos engajados e estão parando de usar e estimular eles a usar mais também a conta. E, por fim, atendimento. Eu gosto muito, porque atendimento desde... Chegou uma mensagem no chat. A gente pode usar um inteligência artificial para poder determinar qual que é o assunto dessa mensagem. Para a gente mandar para os analistas certos, para as pessoas certas de atendimento. A gente pode monitorar a qualidade em tempo real. Será que os atendimentos estão sendo bem feitos? E chatbots também, né, como a aplicação de NLP, que é processamento de linguagem natural, é uma aplicação que a gente tem para ciência de dados aqui. Então, tem muita coisa de dados em fintech. Dessas coisas todas que eu falei aqui, tem alguma que vocês ficaram mais curiosos sobre algum desses assuntos? Eu, em particular, achei interessante esse do robô investidor. Talvez eu, em particular, seja enviesado, minha opinião. Muito você falou, eu experimento como cliente Neon. Né? Agora, a parte do investimento é uma coisa que eu não faço com nenhuma fintech hoje. Né? Eu me atrevo a ir na bolsa direto e estou com prejuízo danado com essa queda aí da Bovespa, investindo em blue chips. Então, essa tecnologia de investimento eu acho interessante. Mas, claro, fica aberto aí quem quiser puxar um outro tópico. Boa, algum outro tópico aí, pessoal, que vocês ficaram interessados? Sobre essa parte de robô de investimento, né, a gente pode fazer diferentes coisas aqui. A gente pode desde recomendar investimentos que tenham mais a ver com o perfil investidor da pessoa, até em alguns casos, e aí a gente não faz isso na Neon, mas tem empresas que trabalham só com isso, que é trading quantitativo, né? Que é você poder fazer um trading completamente baseado em algoritmos. Você coloca o dinheiro lá e esquece. Inclusive, isso aí foi uma coisa que revolucionou o mercado na últimas décadas. Que faz, mesmo a primeira opção que você falou do robô recomendador faz muita diferença, né? Os bancos hoje tradicionais, mesmo os serviços como professor, o dinheiro eu não tenho tanto, né? Mas conta em banco acho que eu tenho todas, tanto os digitais quanto os tradicionais. E mesmo os serviços premium dos bancos tradicionais, eu não preciso mencionar as marcas, né? Mas você pegar lá, né, os Personalité, os Prime, os Van Gogh, os Select e tal,
Cara, nenhum deles dá um... Historicamente, até tinha alguns deles tinham um serviço de consultoria, né? O teu gerente do banco também era um gerente de investimento que te fazia orientações, te dava um apoio com relação a isso. Nenhum deles dos que eu tenho, sou cliente, faz esse tipo de serviço mais. E aí, basicamente, ou você vai realmente numa consultoria, numa corretora especializada e tem esse serviço, né? E aí, obviamente, paga mais caro, paga em separado. Ou, né, vai com a cara e coragem e faz seus investimentos na louca, na Bovespa, que é o que basicamente eu faço hoje, né? E minha estratégia para supostamente minimizar o risco é focar em ações seguras, né? As chamadas blue chips, né? Sei lá, as Petro, Vale. Mas quando acontece uma crise como essa, são as primeiras que caem, né? Esses eventos de cauda longa, hoje cada dia mais está difícil de prever e pode acontecer do dia para a noite. Aí nada está seguro mais, né? Vou falar sobre alguns temas aqui, então, que eu trouxe para vocês. O primeiro que eu vou falar é sobre marketing, aquisição do investimento, otimização do investimento. Dá um exemplo para vocês. Essa aqui é uma imagem da Lyft, mas a gente faz uma coisa muito parecida. É o seguinte, imagina aqui a Neon, a gente pode divulgar o app, né, no Facebook, no Instagram, no Google, tem muitos canais diferentes. A gente pode divulgar para segmentos diferentes de pessoas e de formas diferentes, com anúncios diferentes. Mas espera aí, como é que eu decido quanto que eu vou investir em cada um? Depende, porque dependendo de quanto eu investir em cada tipo de campanha dessas, isso vai me trazer um retorno diferente, vai me trazer clientes com características diferentes. E não só clientes com características diferentes, clientes que têm um LTV diferente. Alguém aqui sabe o que é um LTV? Não sabe, o Bruno aqui falou que não sabe. O LTV, gente, é um conceito que é super importante entender, principalmente no mercado hoje em dia, é Lifetime Value. O que isso significa? Significa para um cliente que você tem, seja qualquer empresa que você trabalhe, uma empresa que trabalha direto com consumidores, qual é o valor que esse cliente, um cliente médio, vai trazer para a empresa ao longo do ciclo de vida dele como cliente. Né? Vamos fazer uma conta aqui simples aqui. Vamos assumir que a gente, em média, um cliente... Vamos pensar numa outra empresa, uma empresa que vende assinatura de revista online. Então, vamos dizer que é uma empresa que, em média, os clientes assinam 2 anos e nesses 2 anos que eles assinam, eles dão R$10 de lucro por dia. Então, a gente está falando de um LTV de R$240. Só que, às vezes, diferentes clientes têm LTVs diferentes. Tem um cliente que vai assinar 4 anos, tem um cliente que é mais engajado, menos, que vai assinar uma revista mais cara, mais barata. Isso vai dar LTVs diferentes para cada cliente desse. E que tipo de cliente a gente quer trazer? Pensando do ponto de vista de uma empresa, clientes com LTV mais alto ou mais baixo? Uma pergunta. Mais alto, né? Mais alto, boa, João. O João respondeu aqui. Mais alto. E, bom, mas não dá para saber, Tadeu, se o cliente tem um LTV mais alto, se eu não sei a vida inteira dele. Mas dá, baseado no comportamento no começo do uso do cliente, dá para estimar se vai ser alto ou se vai ser baixo. E com isso a gente ir refinando o quanto a gente gasta em cada lugar para trazer os clientes certos que a gente quer. Antigamente não dava para fazer isso, gente. As empresas tinham que gastar um dinheirão com a Globo e jogava lá e rezava para a propaganda dar certo na TV. Hoje em dia, com marketing digital, que é um tema que eu acho que vocês deveriam muito se aprofundar, com marketing digital a gente consegue ser quantitativo, preciso. Olha, eu vou gastar tanto aqui, porque isso aqui vai me trazer esse tipo de cliente e é o que a gente quer. Marketing saiu de ser uma coisa qualitativa para virar uma coisa quantitativa agora. Então aqui esse exemplo, a Lyft foi uma pioneira em fazer isso. A Lyft, para quem não sabe, é tipo o Uber dos Estados Unidos, é um concorrente do Uber nos Estados Unidos. Um outro exemplo, crédito, concessão de crédito. Alguém aqui sabe, já ouviu falar do cadastro positivo? Agora o pessoal falou aqui no Brasil recentemente sobre isso. Sim, o Anderson, o Borba já ouviu. O cadastro positivo é uma forma da gente ter um credit score aqui no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, já era assim há várias décadas. A pessoa tem uma nota, dependendo da capacidade da pessoa pagar um crédito que ela receba ou não. O quão provável é que a pessoa vai ser adimplente, ou seja, pagar.
Exatamente, João. Nos Estados Unidos, o score mais famoso é de uma empresa chamada FICO, FICO Score. Então, esses scores, eles basicamente são aplicações de ciência de dados que já existem há muito tempo, que é usar dados históricos e dados do cliente para poder projetar e prever a possibilidade ou não de um cliente pagar o crédito dele. E hoje tem o cadastro positivo que está aberto, mas antes disso até, vocês provavelmente não sabiam, mas empresas que chamam birôs, por exemplo, a Serasa, já tinham esses scores e forneciam para os bancos. Então, por exemplo, o Itaú quer decidir se vai dar crédito para alguém, a Neon quer decidir qual que é o cartão de crédito que cada pessoa vai receber, utiliza esses scores de crédito. Isso aqui é uma aplicação direta de ciência de dados. E aqui, até para mostrar, isso aqui é interessante. Você pensa que os scores aqui tem 5 categorias, né, por exemplo. Geralmente eles usam números. É de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 600, tá. Mas pensem aqui em 5 grupos. Como é que eles fazem isso aqui? Eles criam um modelo, um algoritmo de ciência de dados de machine learning que vai prever que cliente entra em cada grupo. Depois eles checam e eles usam o histórico para checar e falar, então realmente cada grupo, esse aqui, ó, percentual bad que está aqui na esquerda, é quantos por cento dos clientes de cada grupo não pagam o crédito. E aí, baseado nisso, eles conseguem ver que de fato esses grupos separam os clientes. Eles ajudam a gente a entender que, olha, o grupo 1 aqui é ótimo. Esse grupo 1 sempre paga, praticamente. Muito poucas pessoas não pagam. E aí depois a gente consegue acompanhar, isso a gente faz na Neon, a gente consegue acompanhar se a realidade está aderindo à previsão que a gente tinha feito. Realmente a gente previu que o Tadeu ia pagar e esse grupo aqui com esse tipo de característica está pagando. Isso aqui ajuda muito, gente, a gente a ser justo e dar realmente o crédito para as pessoas e na medida certa para também não... Já ouviram falar de enforcar as pessoas com crédito, né? Dar corda para a pessoa se enforcar? Isso não é o que a gente quer na Neon. A gente quer realmente dar o crédito na medida certa. E até as taxas, né? A própria lei do cadastro positivo veio para supostamente diminuir o tal do spread dos bancos, né? Quanto é os juros que os bancos cobram em comparação com os juros base do Brasil. E a justificativa usual é porque o nível de inadimplência é alto. E aí, ou seja, os bons pagadores acabam cobrindo a dívida dos maus e o banco meio não consegue separar um do outro. Então, a ideia primária disso é isso. Então, provavelmente, nesse cara G1 que você mostrou aqui, que o percentual é baixo, a taxa de juros para esse cara que você vai oferecer é a taxa mais atrativa, né? Exatamente, exatamente. E isso a gente consegue ser mais eficiente, como todo o mercado financeiro fica mais eficiente, né, e mais competitivo. E até um outro ponto aqui, por que a competição no mercado era tão difícil, né? Porque por falta de dados estarem mais disponíveis e essas informações também, só quem tinha informação para conseguir fazer esse tipo de coisa eram os bancões. Agora não, agora com os players igual a Neon, igual os nossos concorrentes, players digitais, essa informação está mais difusa, então a gente tem mais competição no mercado. Para o pessoal que é de economia aí, né, sabe a importância de ter pelo menos alguma competição no mercado, que aqui o mercado financeiro aqui estava meio absurdo alguns anos atrás. E aí, falando em crédito, tem 3, a gente pensa no ciclo de crédito, o pessoal gosta de falar, isso aqui é uma teoria, né? Tem 3 etapas principais, que são a concessão, o momento onde você decide, olha, vou oferecer ou não crédito, quanto, com que taxa, são esses pontos que a gente está falando. Depois, uma vez que a gente passou pela concessão, a gente tem a gestão, que vamos gerenciar esse crédito. Espera aí, principalmente no caso de um cartão de crédito, aumento mais o limite, espera aí, como é que a gente vai ajustar isso aqui? Muda um pouco as taxas? Será que essa pessoa está pagando tão bem que eu posso reduzir a taxa de juros? Às vezes. E por fim, a cobrança, que é uma vez que a pessoa entra na inadimplência, como é que a gente faz? A gente pode dar um desconto? A gente liga para a pessoa? O que a gente faz para recuperar esse crédito? A gente parcela, que também é uma possibilidade. Olha, a pergunta do João. Gostei de pergunta. Exatamente, João. A gente aqui na Neon, a gente define o quanto a gente vai dar de crédito e quem a gente vai dar o crédito baseado nesses scores, e não só os scores de mercado, mas também os scores próprios que a gente cria
para quantificar o nosso risco de crédito. Então, a gente tem o risco de crédito quantificado e, com isso, a gente toma as decisões. Para duas coisas: oferecer as propostas certas para os clientes certos e, dois, garantir que a gente gere valor para os acionistas e para a empresa. É isso aí. É isso que a gente faz. Até dar um exemplo aqui de alguns projetos que a gente faz, eu já fez na Neon, relacionados com ciência de dados. Um exemplo aqui, em concessão, inferência de renda. Vocês sabiam que no aplicativo da Neon, quando a pessoa está se cadastrando, ela digita a renda da pessoa. E a maioria é honesta, mas a gente não tem como garantir que todo mundo vai ser honesto quando está declarando a renda. E a gente não pede comprovante de renda. O que a gente faz é, com uma série de outras informações, com comportamento, com os dados, com perfil de transações, a gente consegue inferir uma renda melhor para as pessoas, caso a renda informada tenha alguma coisa que não faça muito sentido. Pensem comigo aqui. A pessoa informou R$2.000 de renda, mas a gente vê caindo lá na conta todo mês 6 mil. Provavelmente não é esse valor. Peraí, tem alguma coisa um pouco estranha, né? E é importante a gente saber a renda para a gente dar o limite na medida certa para as pessoas. Na parte de gestão, a gente tem uma coisa que chama de score de behavior, que é, dado o comportamento de cada cliente, qual que é a probabilidade dele entrar em dívida nos próximos meses? Isso aqui é completamente um modelo preditivo utilizando ciência de dados. Aqui a gente vai usar dados como, que tipo de coisas, qual que é o volume que a pessoa comprou nos últimos meses, como que ela pagou com boleto, pagou com débito em conta, qual que é o comportamento de pessoas similares, e a partir disso prever, olha, essa pessoa aqui tem um risco maior. Porque o que a gente pode fazer aí? Às vezes uma pessoa que a gente vê que está com uma maior dificuldade, ligar para a pessoa, mandar uma oferta de parcelamento, para evitar que a pessoa entre em dívida e pague multa, etc. E por fim, cobrança, que é um cliente que já entrou em atraso, qual que é a probabilidade da pessoa pagar? Porque se for alta, às vezes a pessoa só esqueceu, ou se for baixa, talvez a gente precisa ligar, a gente precisa dar algum apoio, dar algum desconto. Então, quando a gente fala desse ciclo, tem uma série de aplicações. Aqui são só alguns exemplos. Isso é uma das partes mais bacanas assim, de ciência de dados no setor financeiro, a parte de crédito. E tem muito potencial no Brasil esse mercado. Agora, antes de eu passar, eu falei um pouco desse exemplo. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu vou passar agora para um exemplo de aplicação de ciência de dados, aí um pouco mais avançada. A gente está falando de deep learning agora, de computação visual, que é mapeamento de imagens, que também tem implicações no setor financeiro. Mas antes de falar disso, alguma dúvida desses exemplos que eu mostrei aqui? Boa, Borba, que legal. Legal que você está gostando. Boa. Deixa eu dar um exemplo aqui, então, sobre a Agronal, que é uma empresa que eu sou acionista também e desenvolvi a tecnologia que hoje em dia é a principal tecnologia por trás da empresa, além de ser membro do conselho hoje. A Agronal, o que ela faz praticamente? Olha, essa imagem aqui mostra. A gente tem imaginem vocês, um fazendeiro. Quem aqui? Alguém aqui é do interior? Alguém aqui é do interior? Olha aí, Bruno, de onde você é? Interior do Paraná, então você conhece bastante de agricultura. Provavelmente você deve conhecer pelo menos algum amigo aí que o filho de algum fazendeiro. Eu sou de Goiás, então eu posso falar isso. Bacana. Seu pai era agricultor, então você vai entender muito do que eu estou falando aqui. Imagina seu pai, tem a propriedade rural. Vocês sabiam que todo dia tem satélites passando em cima e tirando fotos aqui do mundo inteiro. Então, a cada 5 dias, por exemplo, a gente tem grátis imagens em alta definição do Brasil inteiro. Então, a gente pode usar isso para muitas coisas. Por exemplo, já temos tecnologia hoje com a certidão do cartório lá da propriedade que era do seu pai, por exemplo, a gente consegue mapear exatamente qual que é essa propriedade, que é aqui essa imagem 2, a gente consegue ver exatamente qual que é essa fazenda. Aí a gente, geralmente, sabe qual que é o problema de imagem de satélite? Tem muita nuvem. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar essas nuvens.
A gente tira essas nuvens da imagem e trata essas nuvens um pouco, que é essa parte 3. Depois, se vocês olharem na fazenda, aqui tem vários quadradinhos, uns círculos. Você sabe o que é isso, Bruno? Esses desenhos geométricos na fazenda? Não sabe? É o seguinte, as fazendas elas são divididas... Ah, aqui, ó, o círculo é pivô central. Ó, o Ricardo manja. O Ricardo manja, hein? É isso mesmo. A gente tem talhões ou espaços de terra diferentes que vão receber tipos de cultivo diferente. Por exemplo, alguns tipos usam pivôs, mas alguns quadradinhos desses aqui é o que eles chamam de talhões, né? Que são ou em inglês são os plots. Então, aqui no 4, a nossa inteligência artificial que a gente criou automaticamente segmenta esses talhões. Vocês vão verem que ele já fez o recorte, os quadradinhos aqui, ó. Não teve um ser humano desenhando. Foi da foto, isso aqui identificou esses espaços. E aí o próximo passo, que é esse 5, a gente vai e identifica que tipo de coisa foi plantada em cada lugar. Ah, por exemplo, esse cultivo do pivô central aqui foi milho, esse outro aqui foi soja. A gente consegue usar a inteligência artificial para olhar ao longo do tempo, em diferentes bandas do espectro, olha, bem a tecnologia aqui, para entender o que foi plantado. E, por fim, estimar a produtividade de cada lugarzinho desses aqui. Putz, bem técnico, né? Parece bem a agronomia. Putz, agora eu sei, e é uma máquina do tempo, porque eu consigo ver essas imagens dos últimos 5 anos. Então, eu consigo dizer, na fazenda, que era do pai do Bruno, plantou isso, isso, isso nos últimos anos, e foi assim, assim, assado. Nossa, é quase um Big Brother do campo aí. Legal, a tecnologia é muito bacana, mas o que a gente consegue usar isso no setor financeiro? Alguém tem alguma ideia? Crédito, boa, Borba. Crédito é um. O que mais? Mais alguma ideia? Produtividade. Isso aí. Alguma ideia, pessoal? Mais alguma? Só mais uma. Talvez a própria estratégia do agricultor, né? Alguém falou mais aqui. Havia Aqui, ó. aplicações, Aplicações, projetar a VAR, tentar medir a quantidade da produção. Estimativa de venda. Isso. O João também tem uma coisa muito parecida com isso aí que dá para fazer. Acho que vocês tocaram aqui em várias ideias que são muito nessa linha. Crédito, que é a primeira que o Borba tinha comentado. Ah, agora eu sou um produtor rural e eu chego no banco e falo, me dê crédito para eu poder plantar soja. Mas se eu tivesse informação aqui, eu consigo falar, cara, muito legal, eu vejo aqui que você plantou soja em todos os últimos anos e é sempre excelente. Com certeza eu vou te dar crédito. Não, peraí, Tadeu, você nunca plantou soja nessa fazenda, essa fazenda não dá produtividade nenhuma, você tá maluco? Isso já é outra situação. Ou tem outro tipo de crédito, que é quando é venda a prazo. Eu vou pedir eu quero fertilizante para o meu fornecedor. Por favor, me venda a prazo, depois da safra eu te pago. Ele também pode usar essas informações para falar, será que ele vai pagar mesmo? Então, isso é a primeira. Crédito aqui dá para usar. Seguros. Peraí, o pessoal às vezes coloca como seguro a própria propriedade e tudo, então você pode usar e ver se está tendo alguma quebra na safra ou não. Outra coisa que dá para fazer aqui é trading. Na linha do que o João comentou, se você pensar aqui, ó, esse que ele falou era estimar a venda com base em movimentações no estacionamento. Era o seguinte, era uma empresa lá nos Estados Unidos que estava olhando para estacionamentos do Walmart e vendo, dependendo do quanto o carro tinha, eles sabiam se ia aumentar ou ia baixar a ação. Então, eles conseguiam fazer o trading baseado nisso. Aqui é uma coisa parecida. Se eu começar a olhar o Brasil como um todo e ver que a maioria da soja plantada já foi colhida, peraí, então o preço pode ser que caia porque foi colhido muito de uma vez só. Os economistas agora vão entender. A gente está com o supply maior. Ou não, peraí, teve uma quebra na safra e não está colhendo. Ixi, pode ter uma quebra de oferta. Então, isso junto aqui, a gente pode fazer o trading usando essa informação. Isso aqui é um exemplo de tecnologia de ponta aplicada no setor financeiro. Esses eram os exemplos que eu queria dar, pessoal. Agora, eu sei que vocês provavelmente vão perguntar como me aprofundar. E a primeira coisa eu vou falar, participem aí do Quant com o Luiz, com o pessoal.
E aqui algumas dicas de sites e lugares para treinamento. Então, a Code Academy tem alguns treinamentos grátis de Python. Então, se quiser aprender a técnica mesmo, a ferramenta, o ferramental. O Data Camp, aí já tem alguns treinamentos mais aplicados. Tem que pagar, mas tem alguns treinamentos bem legais e não é tão caro. Tem um blog chamado Towards Data Science, que tem muitos materiais, é no Medium. Então, tem tipo, artigos ótimos e você consegue ver até o detalhe de como foram feitas as coisas, mas bem aplicadas. E livros, né? Aí tem vários, e tem esse livro aqui. Quem quiser ir no mais técnico e fundamental um pouco, um livro muito bom é The Elements of Statistical Learning. Mas aqui tem várias outras coisas depois que eu posso recomendar. Tem uma outra pergunta aqui do João. Opa, João. Essas imagens satélites. Legal, João. Essas imagens são vendidas por empresas especializadas. Tem vários tipos de imagem. Tem empresas que vendem com resolução de quase assim, 1 pixel por 1 metro. 1 pixel representa 1 metro. Você consegue ver uma pessoa. O Google usa muito essas imagens. Essas são vendidas, tá? As que a gente usa na Agronal, mas que outras empresas usam, elas são grátis, na verdade. Você poderia ter acesso. Essa aqui, por exemplo, é de um programa chamado Landsat, que foi feito pela NASA em parceria com outras instituições e agências de fomento espacial global, que aí disponibilizam essas imagens grátis. Aí tem uma resolução menor. Então, por pixel é tipo 50 metros ou 10 metros. O que já é suficiente para a gente poder ter uma precisão muito boa. Mas se a gente quisesse evoluir e realmente saber, assim, será que tem uma... Será que as pessoas estão fugindo da quarentena? Você olhar a pessoa... Aí daria para fazer alguma coisinha. Ou será que eu quero ver se tem alguma peste ou alguma praga na plantação? Aí teria que usar imagens pagas, que são um pouquinho mais caras. Muito louco mesmo. Tipo, o Google, vocês já viram, né? Que dá para você ver a piscina, dá para ver uma pessoa na piscina, né, quando você vai olhar, né, no Google Earth. Boa, pessoal. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Eu acho que o Luiz comentou, tem mais uns 2 minutinhos aí. Tadeu, Borba. Essas imagens são óticas, pelo que eu entendi. São óticas, mas na verdade aqui a gente só demonstrou, mas elas têm tipo 7 bandas do espectro diferente ou mais, eu acho que 7 ou 8. Então, não só o RGB. Oi? Eu trabalho com pulsar. Aí você tira o problema da nuvem, né? Isso aí. A gente tem... E por isso que eu estava aqui falando, né? Quando você olha aqui até o desenho, se você vê aqui, já está usando outras bandas do espectro aqui no 3, né? Exatamente para tirar o problema da nuvem. Aí a gente usa... Tem infravermelho, tem outras bandas aí que a gente utiliza. Eu estou trabalhando justamente com isso, segmentação de imagens, cara. Bem legal. Gostei de escutar aí. Me manda seu contato, Borba. Eu posso te passar o contato do nosso Chief Data Scientist hoje na Agronal. Mas uma pessoa legal que pode ser para você bater papo. Manda o LinkedIn, pode ser? Pode ser sim. O Eric, né, que é um cara que fez muito bom, assim, em CNNs, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes. Eu não estou trabalhando ainda com treinamento, mas eu estou trabalhando bastante análise estatística da imagem, né? Foi a pegada que a gente escolheu, porque essas imagens pulsar, elas são bem complicadinhas de ruído delas, né? Exatamente. Não, e é legal porque você pode bater papo com ele e falar um pouco disso. Eu estou vendo aqui o Bruno mandou um comentário, né? Que é uma evolução muito grande e que antigamente o pessoal usava fotos aéreas. E Bruno, essa evolução aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Acho que aqui tem muita coisa ainda para acontecer e a gente está no meio da revolução. Eu não tenho seu e-mail, não sei, eu enviei um LinkedIn aí pela mensagem. Eu coloco vocês em contato, tranquilo, pode legal. deixar. Agradeço, Luiz. E Bruno, eu tenho uma referência, né? Eu venho do Nordeste, você pega referências de medição de terreno, de terras no Nordeste, nem bate com o que é o terreno, né? O cara comprou nos anos, sei lá, 50 ou qualquer data aí, o cara fala, tem 100 hectares, X. Aí depois, na hora de vender para medir, faz uma medição manual, com aquelas treinas eletrônicas e tal. Né? Até pouco tempo atrás, nem satélite era. Que já essa medição com treino eletrônica já não batia quando o cara comprou há 50 anos atrás. Era tudo aspas de boca, né? Não tinha tecnologia de medição precisa. Mas aí, perfeito. Pessoal. Foi um prazer, viu, falar com vocês hoje. O meu contato está com o Luiz depois, se vocês quiserem entrar em contato também.
Parabéns para vocês pelo interesse no assunto e por estarem também se aprofundando. Eu acho que profissionais multidisciplinares que vão além só do seu mundinho são o futuro do mercado de trabalho, tá, pessoal? Tadeu, muito bom, muito obrigado aí, viu? Foi excelente, acho que está muito alinhado com o público aí. E aproveitando o gancho, acho que está justamente aqui, tanto o João quanto o Bruno estão aqui. Bruno, João, se puderem responder meu e-mail lá para a gente ver se a gente confirma na quinta-feira. Eu estou confirmando com o Ariel, aí a gente faz uma sessão nossa dessa aqui, mas de um formato um pouco diferente, né? Mais hands-on, a gente brincando lá nos notebooks, tá legal? Tá joia. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez, Tadeu. Agradeço, Tadeu. Muito obrigado. Foi muito legal a palestra aí. Valeu, obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.